Olá, pessoal, tudo bem? Na maior cara de pau, estou voltando com Bússola Cósmica. Se você assistiu ou não o meu vídeo explicando os motivos pelos quais eu atrasei com os vídeos do Bússola Cósmica, não importa. Fato é que estamos aqui para falar sobre o signo de Câncer. Apesar de já estarmos em outubro e no meu plano original eu deveria estar em Libra e Escorpião, seguimos. Agora eu tenho até um brinco temático, olha que fina. Vamos falar então sobre o signo de Câncer, né? Há vários meses atrás eu falei um pouco sobre Gêmeos. Ainda fiquei devendo vídeos sobre Gêmeos. Eu falei que eu ia gravar sobre a lei do mentalismo. E esses vídeos vão saindo não no prazo que eu me programei, não no prazo que eu gostaria, mas no prazo que for possível. O importante é que o conteúdo sobre astrologia e desenvolvimento pessoal continue vindo, né? Eu também mudei o nome do canal, vocês já devem ter visto, quem me seguir aqui. Mas, enfim, várias coisas novas vão surgir daí. Então nós falamos sobre Áries, que é o signo que abre o zodíaco, que é o cardinal de fogo, né? Aquele impulso de agir, de inícios. Depois falamos sobre Touro, que é um signo fixo, que é um signo de terra, que fala sobre a manutenção das coisas, a estrutura, a estabilidade, né? E falamos sobre Gêmeos, que é um signo mutável do elemento ar, que ele indica mudanças, né? O próprio signo, por ser de elemento ar, ele já fala sobre movimento, assim como os ventos, né, sopram e tudo mais, e trazem essa ideia de movimento. Mas o fato de ele ser mutável reforça ainda mais essa ideia, que são os signos que estão nos finais de ciclos, né, nos finais de estações do ano, na verdade. São 4 os signos mutáveis, são 4 as estações do ano, então nós temos aí a primeira sequência fechadinha, né, de cardinal, fixo e mutável. Início de uma estação do ano, meio da estação e fim de uma estação. Então a gente chega agora no signo de Câncer, que é um signo que abre uma nova estação. Eu já comentei, eu tenho um vídeo aqui sobre astrologia e os ciclos da natureza. A astrologia, ela cicla com a sequência de estações do ano do hemisfério norte, porque foi lá que ela foi descrita, né? Foi lá que ela foi pensada, vamos dizer assim. O signo de Câncer, para nós aqui, começa no solstício de inverno, né? Nós aqui do hemisfério sul, mas ele tem muita relação no seu significado com o verão, né? Até pela ideia de que no início do verão a gente tem o florescer, então as flores vêm antes dos frutos, que denota também uma certa fecundidade, um certo romantismo. Então é engraçado porque mesmo aqui no hemisfério sul, a gente tem no período ali entre Câncer e Leão o florescer das sakuras, né? Das flores, que é tão famoso no Japão, inclusive, e que é tão bonito de se observar. Ele tem essa coisa tão romântica, tão doce, que também me lembra o signo de Câncer. Fato é que nós estamos agora falando de um cardinal de água. Então nós temos ali um cardinal de fogo abrindo a primeira estação do ano. Agora nós temos um signo de água abrindo. E quando eu comecei a estudar astrologia, eu falava, cara, como assim Câncer é um signo cardinal? Como entender o signo de Câncer como um signo cardinal? Porque ser cardinal, ser um signo que abre uma estação, significa você ter um impulso, né? Significa você ter algo da esfera do reagir de pronto. E Câncer é um signo de água, que já remete a uma certa introspecção, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso em outros vídeos. Não é bem assim também que a banda toca. O mito de Câncer, que eu não vou contar inteiro aqui, ele fala sobre uma relação de ciúmes e possessividade. Quando você pensar no signo de Câncer, na luz, a gente está falando sobre o impulso do sentir, né? O impulso de amar em primeiro lugar, mas na sombra nós estamos falando sobre possessividade, sobre apego em excesso. Então, isso é uma característica dos signos de terra e dos signos de água em geral, essa questão do apego quando a gente está falando da sombra. Outra coisa que tem importante aqui relacionada ao signo de Câncer é que ele é um signo análogo à casa 4. Então, quando a gente olha aquela mandala astrológica bacaninha, a gente tem posições que a gente chama da cruz, né, que divide a mandala astrológica ali em 4 quadrantes. E nós temos casas astrológicas que são significantes nessas posições. Então a gente tem Áries como cardinal, ele está relacionado à casa 1, que está ali, no primeiro quadrante, né, colado na linha do ascendente, que é, enfim, a casa 1 e o ascendente ali são a mesma coisa. E aí nós temos agora uma outra linha, né, que desce em cruz, que corta e dá início à casa 4, que é uma casa que tem relação com o signo de Câncer. Então, quando a gente fala de signo de Câncer, quando a gente fala de Lua, que é o planeta regente de Câncer na astrologia,
Ai, mas a Lua não é um planeta. De fato, ela é o satélite natural da Terra. Para astronomia, para ciência, para astrologia, desde os primórdios. Planeta vem de uma palavra em latim, em sei lá eu que língua antiga, nem estou lembrando agora exatamente qual, mas eu acho que é o latim, que significa astro errante, astro que se desloca no céu. Então, do ponto de vista dos astrólogos antigos, tudo que se deslocava no céu era planeta. As estrelas das constelações, para vocês terem uma noção, elas são fixas. Você não vê elas se deslocando no céu, você vê o céu se deslocando e elas junto, como se elas estivessem coladinhas num tecido que está se movendo. Por isso elas também eram chamadas de estrelas fixas, né? Eles separavam o que se mexia do que não se mexia no céu. Então, astrologicamente falando, a Lua é um planeta na astrologia. Mas, enfim, é o planeta regente, é o regente mundano, como a gente costuma dizer na astrologia esotérica, do signo de Câncer. E o que esses três pontos têm em comum? Segurança afetiva. Aqui nós vamos falar sobre segurança afetiva, por isso que na sombra a gente está falando sobre os apegos, né? Então, a Lua, apesar de muita gente, quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, astrológica, querendo saber sobre relacionamentos, sobre questões afetivas, a Lua, obviamente, é um planeta que deve ser observado. Mas não só ele, né? Assim, e inclusive o astrólogo ele tem que ter essa noção. Você está querendo olhar mais para um ponto de conquista, de atratividade ou de relacionamentos seguros, segurança afetiva? Porque a gente tem a Vênus, a gente tem vários planetas ali que tem e casas, né, que vão trazer nuances diferentes do que relações afetivas envolvem. Mas o signo de Câncer e a Lua, em geral, eles vão representar, eu gosto de usar esse termo, o colo de mãe. Então, o que é que em você traz a tranquilidade, a tal da segurança afetiva? Então, por exemplo, eu tenho amizades de longa data e eu me sinto à vontade para ser quem eu realmente sou com essas pessoas. Claro que num relacionamento afetivo isso vai fazer diferença também, né? Principalmente quando a gente está falando de relações de longo prazo, não só relações românticas. Então, o que é no comportamento do outro, nas atitudes do outro, que em mim gera segurança afetiva. Aquela pessoa, ela se comporta assim, assim, assado, e o fruto, o que isso gera em mim? Gera tranquilidade, eu me sinto segura, eu me sinto acolhida, eu me sinto nutrida emocionalmente, por isso que eu falo que é o colo de mãe. A criança, em geral, né, quando ela tem a mãe, quando ela tem uma figura maternal durante a criação dela, se ela se machuca, se ela sente medo, se ela entra em algum momento ali de desespero, ela vai correr pro colo de mãe, porque o colo da mãe é o lugar onde ela vai dar aquele suspiro e se sentir protegida, acolhida, né? O que, claro, em todas as esferas vai significar também se sentir amada. Então a Lua, ela é este planeta na astrologia que fala sobre segurança afetiva, que fala sobre, e principalmente sobre o nosso inconsciente, né? Por quê? Porque o que traz segurança afetiva pra gente foi nutrido lá na nossa infância, foi nutrido, foi ensinado ao nosso inconsciente lá atrás. Então, a gente, né, nós estamos em 2024, as redes sociais estão aí discutindo milhões de coisas sobre psicologia, sobre a psique humana, então eu não preciso repetir aqui pra vocês, né, quantas pessoas às vezes têm que buscar ajuda, porque quando estão finalmente numa relação mais saudável e que não gera gatilhos emocionais, elas se sentem acuadas e assustadas porque nunca viveram uma relação daquele jeito, enfim, quanta toxicidade e quantos abusos afetivos emocionais podem existir para que uma pessoa chegue até esse ponto. Nem preciso pontuar aqui, mas o fato é, tudo isso são assuntos da Lua. E porque envolvem esses gatilhos inconscientes, né? A Lua também fala propriamente do inconsciente, né? Ela fala da nossa ancestralidade. Câncer, a mesma coisa, né? Nós estamos falando da Lua, mas do signo de Câncer também. Então, aonde você tem Câncer no seu mapa, independente de que área for, é um local aonde construir intimidade e segurança afetiva vai trazer benefícios para você naquela área da vida. Eu, por exemplo, tenho Câncer numa casa de trabalho e carreira. Me beneficia profissionalmente se eu construo elos de segurança, de estabilidade emocional, né? Se eu conseguir me proteger. E claro, pode também ser um local de intimidade, pode ser que eu poderia trabalhar com curas afetivas, por exemplo, né? Com a intimidade de outras pessoas, ser um ponto de segurança afetiva para outras pessoas. Então, tudo isso vai estar ali relacionado com a minha casa do trabalho. E a Lua, por si só, no nosso mapa, ela vai indicar um outro ponto, porque ela provavelmente vai estar em outra casa astrológica, onde a segurança afetiva é importante, e também a forma como você se deixa afetar
pelas situações do externo, porque a lua, quando a gente tá falando de segurança afetiva, a gente tá falando disso, né? Como que as situações externas, no fim das contas, me afetam? Né? Eu sou muito dramática, ou eu tô muito feliz, excitada, sorridente, ou eu tô muito triste, angustiada, desesperada? Em que signo tá essa lua? Em que casa será que tá essa lua? Entende? São esses os fatores. Então, a pessoa vive numa montanha russa de emoções, tá faltando alguma estabilidade, tá faltando algum elemento terra aí, talvez, né? Uma casa de terra ou um signo de terra para essa lua dar aquela estabilizada. Tô dando exemplos aqui para que vocês entendam quem é, né, essa figura tão icônica da astrologia que é a lua e o signo de câncer, que são análogos. E a casa 4, independente do signo que você tem lá, é uma casa que vai falar de ancestralidade, das suas raízes. Então, quando você olha para o círculo do mapa, você vê que ela tá aqui na porção mais de baixo. A gente chama a casa 4 também de fundo do céu, ou nos termos mais antigos, né, Imum Coeli. Eu não sei como é que se pronuncia isso, mas enfim. IC, em alguns mapas você vai ver essa sigla. Arquetipicamente, você está vindo deste lugar para o seu, e caminhando para o seu topo do céu, caminhando para o ponto mais alto do céu no seu mapa. Então, esta é a sua jornada, das tuas raízes, da onde eu vim, de onde vêm os meus ancestrais, para onde eu vou e o que eu vou deixar como legado, né? O que vai brilhar no topo do meu céu o dia que eu daqui partir. Para que você consiga se estruturar emocionalmente, para pensar em ir para algum lugar, você tem que ter boas raízes, né? Uma semente que não se enraiza não vira broto, não vai a lugar nenhum, não tem meio do céu se você não tem fundo do céu. Então aí é que entram as terapias, né, a parte psicológica, todos os trabalhos terapêuticos que são feitos para curar e fortalecer as suas raízes, para que você, curando e pacificando energeticamente, psicologicamente, seja lá com que recurso for, toda a sua história com a tua ancestralidade, você possa, né, ser grata pelo caminho que eles abriram para que você abra um caminho do ponto de onde eles pararam. Então, sempre quando eu falo de câncer, sempre quando eu falo da lua, eu me lembro de uma carta do oráculo Uhu, que chama ancestralidade. E ela fala na carta, né, honro o caminho que foi trilhado pelos meus ancestrais. Então, o raciocínio é bem esse mesmo quando a gente procura tratar os aspectos do signo de câncer. Nós temos um planeta que fica exaltado em câncer, e essa é uma figura curiosa. Nem todas as pessoas associariam. Júpiter. Júpiter fica exaltado no signo de câncer. É muito curioso porque ele é uma figura bem masculina na astrologia, né? Ele é associado com a figura de Zeus, então ele é um pai, um sacerdote, a figura do Deus pai, inclusive, né? Quando a gente pensa bem patriarcal, entre aspas. Mas ele se exalta no signo de câncer e eu vejo isso como um convite, mesmo que inconsciente, né, da simbologia, para a integração desse masculino com o feminino. E é bem legal a gente pensar que ano que vem, em 2025, Júpiter entrará no signo de câncer, né? Então é um ano que provavelmente a visão do feminino, as curas da ancestralidade, daquilo que a gente precisa honrar, do caminho daqueles que trilharam e que nos deram a vida, mesmo que a gente não tenha sido criado por eles, mesmo que a gente tenha nossos problemas com eles, né? Honrar não significa enfiar essas pessoas dentro da sua casa, é amar e ter contato. Honrar é falar, eu te agradeço pela oportunidade de existir, né? É só isso. Mas enfim, esses aspectos provavelmente vão ter boas oportunidades de expansão e de cura no que vem, né? Hoje, atualmente, nós estamos em 2024, Júpiter está no signo de Gêmeos. Até o meio do ano que vem ele estará em Gêmeos e depois vai entrar em Câncer, um signo muito confortável para ele, porque a exaltação ela amplia ainda mais tudo que é benéfico a respeito daquele planeta. Então, nós podemos esperar, num aspecto mundano mais negativo, muitas águas, porque Câncer é um signo de água, né? É o próprio mar, é a própria mãe das águas, arquetipicamente falando. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode esperar um movimento, uma expansão muito grande para trabalhos com o feminino, com a mulher, com todo esse aspecto da segurança afetiva, nutrição emocional. Então, acho que as pessoas também vão ser convocadas ali em 2025 a olhar, né? Quem ainda não se sentiu convocado para isso, acho que não vai ter para onde correr. A cor que representa o signo de Câncer é branca, a pedra é a pérola, o metal é a prata, que é o mesmo metal que está relacionado com a lua na alquimia medieval, né? Tudo bem relacionado com a lua aqui. No corpo físico, né, o Câncer representa o estômago. Então, pessoas, por exemplo, que têm o signo de Câncer na casa da saúde, quando o estresse aperta, quando a vitalidade dá uma baixada, pode sentir incômodos no estômago. Pode ser uma pessoa que tem tendência a ter azia, enfim. Aí a gente está falando um pouco de metafísica, né?
A pedra, como eu falei, que preciosa seria a própria pérola, para vocês verem como ele é um signo bem do mar mesmo, não é só das águas, mas é do movimento do mar. Não é nem novidade, a astrologia se mistura com a ciência nesse ponto, né? Porque todo mundo já sabe que a lua influencia as marés. Nós somos feitos de 70% de água, então... E a lua sendo esse fator, arquetipicamente falando, tem relação com as nossas emoções. Nós todos somos influenciados pela posição da lua, pelas fases da lua. Né? Até Platão usava esse termo, né? Ele chamava a lua de mãe da forma. Por quê? Porque é no ventre da mulher que se dá forma a um novo ser. A lua no céu muda de forma, fica crescente, fica minguante, fica cheia, fica nova. Então eles tinham essa ideia de que a vida se forma na água, que não é absurda, porque afinal de contas a mulher grávida ela tem uma bolsa de água onde o bebê cresce, certo? E que dentro desta água, a influência da lua e de câncer é quem dá forma. E aí a gente vê de novo esse aspecto do apego que eu falei sobre câncer, né? Existe o impulso cardinal que está presente ali, eu quero moldar e dar a forma que eu quero às coisas. Então, um comportamento muito comum em pessoas que têm câncer muito forte no mapa, Sol, Lua em câncer, muitos planetas em câncer, câncer em casas importantes. Eu mesma tenho câncer no topo do céu, então usar muitas vezes da afetividade, dos apelos emocionais, né? A manipulação vai girar muito em torno disso, para dar a forma que quer as coisas. Então a criatividade de câncer ela vai girar em torno disso. Eu quero moldar. Você vê que a argila, para ser moldável, ela precisa de água. Olha que interessante, né? Antes de se tornar cerâmica, né? Depois ela vai para o fogo para consolidar a forma que foi dada. Mas para dar a forma, em geral, você vai aguar as coisas. E o regente esotérico faz muito sentido. É Netuno. E aqui entra todo o básico, nada básico do que nós vamos falar, né? É difícil para o signo de câncer, que tem seus apegos, suas vaidades. Então, eu não sou mãe, mas eu já tive algumas discussões muito interessantes com mulheres que são mães a respeito, né? Ao mesmo tempo que o amor de mãe é o amor mais próximo do divino que existe para um ser humano, na minha opinião, ele não é um amor que está isento de vaidade. Ele não é um amor que está isento de expectativas. Então ele é, de fato, o amor mais próximo do amor que Deus sente por todos nós, mas, ao mesmo tempo, ele não está isento de expectativas, né? Toda mãe espera que seu filho ou sua filha se dê bem na vida, às vezes até deseja que o filho siga carreiras específicas, tenha comportamentos específicos. Quando a gente está falando de câncer, isso é ainda mais importante, como eu falei, né? Ele deseja dar forma. Então... É aquela mãe ou aquele pai que sutilmente, às vezes com pequenos draminhas emocionais, busca de fato, enfaticamente, influenciar nas decisões dos filhos, especialmente dos filhos, né? Porque, como eu falei, câncer é um signo da grande mãe. Mas, ao longo da vida, vai se decepcionar inúmeras vezes com aquele outro ser humano que, em muitos momentos, não vai corresponder às expectativas dele. Claro que o amor supera tudo isso, né? É óbvio. Mas essa é uma característica bem canceriana também, esse apego à forma que eu falei. Muitas vezes é difícil para o signo de câncer lidar com a impessoalidade que Netuno, como esse regente esotérico, né? Essa característica, esse planeta que você deve buscar desenvolver onde você tem o signo de câncer. Então, como ele é tudo, ele é o todo, ele tem essa visão da unidade, né? Em Netuno, a gente deveria amar tudo e todos na mesma proporção em que amamos os nossos filhos. É o que ensina, por exemplo, as igrejas, né? Que Jesus ensinava, tipo, tem uma passagem, inclusive na Bíblia, sobre quem é minha mãe, quem é o meu irmão. Jesus traz essa discussão, tipo, olha, o amor deveria ser o mesmo entre aqueles que não necessariamente têm elos comigo, de sangue, né? É claro que isso é desafiador e a gente tá falando de desenvolver algo para além do que é humano, mas esse é um desafio, né? Nós estamos aqui para aprender a desenvolver a humanidade e ir além dela, inclusive, né? É difícil também para câncer observar os seus, aqueles que ama, cometendo erros. Seja figura materna, seja pessoas que ama e que não são filhos, enfim. Que erros? O erro de não cumprirem o script que ela pensou para a vida daquelas pessoas. Então, essa é uma sombra canceriana. Eu sei do que eu estou falando. Geralmente, quando você conversa com um canceriano ou uma canceriana, bem manipulador, bem manipuladora, a pessoa explica algo e você dá a entender que discorda. Ela fala, não, você não está entendendo. Quando você entendeu perfeitamente o que a pessoa está falando, mas você discorda. Então, é claro que aí é um perfil bem manipulador, mas o que eu quero dizer é assim,
existe essa sombra no signo de Câncer. E Câncer, né, nós temos todos em algum lugar do nosso mapa com mais relevância ou menos relevância. Agora, isso tudo tem um preço para esses apegos cancerianos quando a gente está falando de ter Netuno como um regente esotérico. Netuno, ele é conhecido como desintegrador de apegos e de formas. Então, ele tem um aspecto bem oposto a Lua e Câncer, que quer pegar, que quer manter ali no colinho, que quer, ai, deixa eu segurar. Não dá para segurar nada quando a gente tá falando de Netuno. Ele é esse desintegrador, né? Ele dissolve tudo. Se a Lua dá a forma e Câncer tenta moldar também a sua forma, lá em Peixes e agora com Netuno sendo o regente esotérico, ou seja, eu que tenho uma posição forte em Câncer, eu devo buscar os atributos de Netuno para subir uma oitava no grau da evolução quando se trata de Câncer. Netuno vem, então, Peixes, né, quando fecha o zodíaco, lembrando, tudo está conectado, tudo é uma coisa só, todos somos um, temos que cuidar uns dos outros, né? Quando a gente fala de Peixes, a gente está falando da unidade, do Deus que é o todo em tudo, em todo lugar, que não está sujeito ao tempo, que não está sujeito a templos, que não está sujeito às ideias, né? Todo mundo tem uma ideia de Deus, mas Deus também não é a sua ideia, ele é maior do que isso, né? Enquanto não houver evolução em todos os seres, ou na maior parte deles, o próprio planeta não evolui e sofre com as decisões humanas. Netuno, ele vem então como esse grande ser que dissolve tudo, que é apego. Netuno só não vai dissolver aquilo que é eterno. Então, o segredo está em construir coisas eternas, né? Onde você tem Câncer, né? O segredo é o amor, porque o amor é eterno. No amor não há medo, né? Então, tudo que em nós ainda gera medo vem do apego, né? Então, se eu sofro por uma situação, é porque eu me apeguei a ela. Preciso trabalhar esse apego. Fácil, não é? É até sobre-humano o que eu tô falando aqui. Mas é necessário, ao longo da vida vai ser necessário, né? Por hoje é sobre isso. O próximo vídeo vai ser sobre essa questão do signo de Câncer ser um signo cardinal e sobre alguns desafios que a gente tem no campo emocional quando a gente tá falando de Câncer. Tchau!